iniciado e um sistema adiabático, né? Um sistema adiabático é aquele que não se perde temperatura, né? De capacidade térmica desprezível. Existe um bloco de gelo de massa 100 graus. Então vamos anotar os dados aqui. A massa dele é igual a 100 gramas, né? 100 gramas. 100 gramas a menos 20 graus. Então o θ inicial dele é menos 20 graus. No interior desse sistema é colocada uma fonte térmica de potência constante e igual a 300 calorias. Então a potência aqui desse sistema é igual a 300 calorias por minuto. Aí a pergunta aqui é o seguinte: quanto tempo essa fonte levará para obter 100 gramas de água a 30 graus? Então a 30 graus seria o θ final. 30 graus. Beleza, vamos lá. Então aqui, nessa situação, a gente vai ter que fazer duas contas, né? Seria aqui, vamos fazer a primeira conta aqui, que seria o seguinte. Antes disso, vou fazer aqui o bloco de gelo a menos 20, né? E aqui o bloco de gelo a 0 graus, né? Que seria a passagem. E aqui, como está derretendo, aqui o outro bloco de gelo, ou gelo não, aqui já é água, a 30 graus. Beleza. Então, você verificando aqui é o seguinte: daqui para cá você tem diferença de temperatura. Para a diferença de temperatura, aqui seria o calor sensível. Aqui que é a fusão do gelo, né? Se faz a mudança de estado. Então aqui seria calor latente. De 0 a 30 seria a mudança de temperatura, então seria o calor sensível. A gente tem 3 equações aí para resolver. Vamos lá então. A primeira equação seria a equação 1. Como é calor sensível, você vai usar o que? A massa vezes o C, né, de calor sensível, vezes o delta, o θ de temperatura, né? A variação da temperatura. Então, substituindo os valores aqui, a massa é de 100 vezes o C do gelo é 0,5, né? Tabelado. Não está dando problema, mas é tabelado. Vezes aqui a diferença de temperatura seria o 0, a temperatura final, menos o menos 20, que é a temperatura inicial. Então aqui fazendo uma conta rápida aqui, 100 vezes, faz aí, William. Então dá 1000, é isso, não dá? A quantidade aqui dá 1000 calorias. Beleza, então você fez aqui a variação de temperatura aqui. Agora vamos para a fórmula 2, que seria o calor latente na fusão do gelo. A fórmula é massa vezes aqui o L de fusão do gelo, né? Então vamos substituir os valores aqui. M, que é a massa de 100, vezes o L de fusão do gelo, que é tabelado também, é 80. Então fazendo essa multiplicação aqui, 8.000. Dá 8.000 calorias. Beleza, agora vamos fazer o seguinte: aqui a água já passou, o gelo já passou para a água, né, fez a fusão, e agora vamos fazer a outra equação, né, a outra equação de calor sensível. Isso vai variar somente a temperatura. Seria o Q3 é igual a massa vezes o C da água vezes o ΔT, né, de temperatura. Então aqui, fazendo os valores, a massa 100, né, vezes o C da água, que é 1, vezes o 30. a variação de temperatura, que
seria final 30 menos o inicial que é 0. Então daria 30. Então fazendo essa conta aqui, quanto que daria? 3.000. 3.000 calorias. Então o Q total seria a soma de todas as calorias, né? Então 9, 10, 11, 12. Então dá 1.000, dá 12.000. 12.000 calorias total do sistema. Só que o que ele está pedindo aqui no enunciado é quanto tempo essa fonte levará para obter 300 calorias por minuto. Quanto tempo essa fonte levará para obter 100 gramas de água a 30 graus? Então você usando a fórmula da potência aqui, vou fazer aqui embaixo aqui. Pode abaixar se quiser. Potência é igual a quantidade de carga dividido pelo delta T, né, para achar o tempo. Então a potência total aqui seria o 300, seria 300 calorias por minuto. Então você 300 calorias aqui igual a carga, né, de calor total do sistema, que é 12.000, sobre o delta de temperatura. Que é o que achar, né? Que eu estou precisando aqui para achar, que é isso que eu preciso achar. Então fazendo a inversão aqui, se ficar 300 delta T é igual a 1.000. 12.000. Passa aqui do lado. Vou passar aqui do lado ali, fica mais fácil, né? Então aqui, voltando aqui, então fica aqui o seguinte, delta T, né, 300 delta T é igual a 1.200, 12.000. Então o 3 vai passar dividindo ali, vai ficar o delta T aqui, 1.200 ou 12.000 dividido por 300. 40. Então, delta T é igual a 40 minutos. Então, ou seja, o tempo necessário dessa fonte levaria 40 minutos para fazer com que a água chegasse a 30 graus, saindo de menos 20 do gelo. Fechou?